Eu queria começar apresentando os nossos visitantes. Camila, cadê a Camila? A Michele, onde está a Michele? A gente pode bater palma, ela está ligando para alguém. E o Lucas. Lucas é esse menino aqui. Conheço o Lucas há bastante tempo e a Michele também conhece o Lucas. E ele veio nos visitar hoje. Muito bem-vindos. Fiquem à vontade, mas não muito à vontade. Não vai abrindo a geladeira assim, pensando que... Mas pode almoçar com a gente, tá? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus 5. Nós estamos estudando o que ficou conhecido na tradição cristã como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Mateus 5, 1, 2 e 3. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Abençoados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nós te agradecemos pela igreja do Senhor que está reunida aqui agora. E te pedimos que o Senhor nos dê a tua palavra nessa manhã. Mais do que o Senhor já tem nos dado, que nesse momento o Senhor nos dê a tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como você sabe, a gente está estudando o Sermão do Monte. E diferente do que eu disse nos nossos 2 primeiros encontros, eu fiz uma mudança e o tema geral dos nossos encontros é o Evangelho segundo Jesus Cristo. A minha abordagem é de tentar mostrar o Evangelho como a superação da religião. O que isso significa? Significa que a religião colocou na boca de Deus coisas que Deus não disse. E que isso trouxe inúmeros prejuízos para a nossa espiritualidade, inúmeros prejuízos para a maneira como a gente expressa a nossa fé. E nesses encontros, a partir da leitura do Sermão do Monte, eu vou tentar mostrar, ainda que introdutoriamente, um pouco do que de fato Jesus disse. Que ousadia, né, Lucas? Menininho ousado. O Evangelho segundo Jesus Cristo. É bom que você saiba que a palavra Evangelho não é de propriedade do cristianismo. Segundo, a palavra Evangelho não é nem de propriedade da religião. Olha que coisa. Lucas Baldin, aí, Charás. Lucas Camargo e Lucas Baldin. Prazer, Deus abençoe vocês. Sejam amigos. E Lucas Schwang. Sejam amigos. A trindade dos Lucas aqui na PC. Deve ter mais algum Lucas aí, né? Deve ser o evangelista Lucas, deve estar perdido por aí. Pois bem, evangelho não é uma palavra nem cristã, muito menos religiosa. O próprio Império Romano alegava ter um evangelho. Olha isso. O que isso significa? Que evangelho é uma palavra que significa notícia. A diferença é que o evangelho segundo Jesus Cristo é uma boa notícia. Não é à toa que quando a gente começa a folhear as páginas do Novo Testamento, e principalmente dos Evangelhos, a gente vai encontrar essa expressão. Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo João, Evangelho segundo Mateus. Segundo significa a boa notícia vivida e pregada por Jesus a partir do olhar de Mateus, a partir do olhar de João, de Lucas e assim por diante, porque a palavra evangelho era comum no primeiro século. Também significa que nós vamos fazer uma leitura do evangelho no século 21,
na nossa cultura brasileira, em São Paulo, aqui no bairro da Liberdade, mesmo eu não sendo oriental. Significa que existe uma necessidade de deixar claro que existe o Evangelho segundo Jesus. E é o que eu vou tentar fazer, meus irmãos. Vamos ao texto? O texto diz assim: bem-aventurados ou abençoados, ou melhor, como a gente viu na semana passada, marchem. A expressão, a primeira palavrinha do Sermão do Monte não é nem felizes, nem bem-aventurados, é marchem, pobres de espírito, ou como traduziu um africano, um argelino chamado André Chorraqui, ele traduziu assim: marchem os humilhados do sopro, ao invés de pobres de espírito. Uau, isso significa um montão de coisas. Por que eles são humilhados do sopro? Ou, como dissemos nós, ocidentais, pobres de espírito? Esse é o primeiro sentido desse trecho do texto. Por que eles são humilhados do sopro ou pobres de espírito? Porque eles desfalecem, desmaiam, caem, se debruçam no chão por falta de força. Hoje a gente vai fazer a interpretação, a primeira interpretação desse texto que cabe na nossa leitura, e que é: esses pobres aqui são pobres no sentido em que falta força para eles. Por que falta força para eles? Porque falta para eles aquilo que é básico para a vida: o alimento, a roupa, a moradia, os itens básicos para que uma vida humana se desenvolva de maneira saudável. E eles desfalecem, caem, vão se debruçando e chegam a viver como vivos mortos. Eles são a audiência de Jesus, que eu tenho repetido para você domingo após domingo aqui. Eles são os explorados, espoliados, roubados e aviltados pelo Império Romano. É o pessoal que foi esquecido pela religião judaica, e é o pessoal que Jesus tem preferência por encontrar e explicar que o reino de Deus chegou. Porque eles são desprovidos de posses, eles tendem a colocar toda a sua confiança única e exclusivamente em Deus. Eles não têm força física, eles não têm recursos financeiros, eles não têm diploma, eles não falam outras línguas, eles não têm a quem buscar, eles não têm para quem ligar, eles não têm direitos, eles não podem procurar a prefeitura, eles não podem procurar a polícia, porque a polícia é o Império Romano. Eles não têm a quem recorrer. O que resta a eles? O que resta a eles é confiar em Deus. Tudo que eles têm é a confiança em Deus. E como eu disse a vocês semana passada, Tiago vai concordar com esse ponto de vista. Por isso que em Tiago capítulo 2, versículo 5, está dito assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Por quê? Porque essas pessoas que desfalecem pelas ruas da Palestina não têm em quem confiar, e eles confiam em Deus. Eles são abençoados porque eles são despossuídos, e naturalmente eles confiam em Deus. Por que é importante prestar atenção ao que Jesus está fazendo aqui? Porque tanto a Palestina do primeiro século, quanto aqui em São Paulo, em 2018, existem essas pessoas que são pobres de espírito e estão invisibilizadas, estão impossibilitadas de se manifestarem. E Jesus propositadamente, aqui no texto que a gente leu, Jesus propositadamente vai ao lugar
não sei se você sabe, mas ao lugar mais baixo da terra. Esse lugar onde Jesus profere o Sermão da Montanha é um lugar chamado Tabga, ou Tabha, e ele fica 200 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da terra, literalmente. É a depressão mais baixa da terra, em relação ao nível do mar. Contrastando, não sei se você lembra, que no capítulo 4 de Mateus, Jesus é levado para ser tentado no deserto, lembra disso? E por 2 vezes o diabo leva Jesus aos lugares mais altos. Primeiro às montanhas e mostra todos os reinos da terra, e diz para Jesus: olha, você pode ter tudo isso, se prostrado você me adorar. Depois o diabo leva Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém. E há uma tradição entre os judeus que o Messias apareceria no pináculo do templo. E Jesus é levado ao pináculo do templo e rejeita a proposta do diabo. E o que Mateus está tentando mostrar com essa contradição é que o Messias escolhido por Deus tinha uma missão. E a missão dele não estava em aparecer nos altos montes, nem estava em ser considerado entre os poderosos da terra. A missão dele estava em ir atrás daqueles que ninguém via. Por isso ele vai para a depressão mais baixa da terra. Ele vai a 200 metros abaixo do nível do mar, encontrar aquelas pessoas que ninguém via. Por isso ele vai para Tabga, um lugar sem nenhum glamour. Não é assim você ir, sei lá, para Nova York, esses lugares importantes, onde todo mundo quer fazer selfie e tal. Não é glamuroso. Porque onde as pessoas que são invisibilizadas pela sociedade e pela religião habitam, não são lugares glamurosos. E é lá que Deus habita, também. E é para lá que Jesus vai. E preste atenção, meu irmão. Muitas vezes, quem quer nos levar para os lugares de muita visibilidade não é Deus. Não é Deus. Jesus sabe que sua missão não é a de reinar como o diabo queria. Jesus sabe que havia uma tradição que queria que ele reinasse do jeito que o diabo queria. Mas Jesus sabe que sua missão era entre aqueles que eram humilhados, que sua missão era entre aqueles que desfaleciam pela falta do básico. Por isso ele vai para encontrar aqueles que ninguém via, aqueles com quem ninguém conversava. Pega a sua Bíblia e volta um pouco aí, aliás, volte bastante para o Antigo Testamento, Isaías capítulo 61, e assuste-se comigo, constatando esse texto, que é um texto do profeta Isaías, que descreve a missão de Jesus. E você vai perceber que eu não estou inventando a roda, e que eu não estou tentando perverter o Evangelho. Eu só estou lendo o que Mateus escreveu e voltando para a tradição judaica, que os judeus ignoraram na época de Jesus. Por que Jesus desce 200 metros abaixo do nível do mar para encontrar essas pessoas? Porque essa era a missão de Jesus. Isaías capítulo 61, o ano da bondade do Senhor, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas,
o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu o meu povo, receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade, e em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com as vestes de salvação, e pôs sobre mim um manto de justiça, qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias, porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante das nações. Esse é um texto messiânico que fala de Jesus e da sua vocação, e que fala do que Jesus fará às gentes, às pessoas que se encontrarão com Ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, os humilhados do sopro, ou os pobres de espírito, são pessoas que tendem a confiar em Deus porque não têm em quem confiar, diferentemente de muitos que podem confiar no poder do seu braço, na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua capacidade de falar outras línguas, nos seus diplomas. Essas pessoas foram encontradas por Jesus. O que isso significa para mim e para você? Quando a gente lê esse texto 2000 anos depois dele ter sido dito, e depois de ter sido editado e de ter chegado nas nossas mãos, significa que há muita gente nessa cidade que pode ser identificado como pobre de espírito ou humilhado do sopro. E a minha missão e a sua missão é avisar essas pessoas que o reino de Deus chegou. E que elas não estão mais sós. E que embora elas tenham sido humilhadas e ultrajadas, nós somos o povo que reconhece elas também como irmãos. E elas não precisam mais sentir-se abandonadas. O que significa esse texto de Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3 para nós hoje? Significa que essa multidão de humilhados do sopro, que estão espalhados aqui por São Paulo, agora podem ser vistos como Jesus viu eles, e podem ser ouvidos como Jesus os ouviu. Porque quando elas são vistas e ouvidas, elas recuperam a dignidade delas. Eu sei muito pouco sobre a história da imigração chinesa no Brasil. É uma falha minha, eu ainda tenho que fazer essa pesquisa. Mas talvez, se você perguntar para os seus avós ou bisavós, se estiverem vivos ainda, com certeza você vai ouvir histórias sobre invisibilidade, sobre pessoas que andavam nas ruas e não eram olhadas no rosto. Então não precisa ser mendigo para não ser visto, só precisa ser diferente. Então a gente tem no nosso sangue, na nossa história, essa experiência de ser invisível. Não precisa ir muito longe.
para poder se identificar com alguém que está por aí largado. O que significa o Sermão do Monte para mim e para você hoje? É que a gente precisa parar de ignorar as pessoas. A gente precisa parar de responder para Deus como Caim respondeu. Quando Deus perguntou para Caim: Caim, onde está teu irmão? E o Caim respondeu: porventura sou eu o responsável pelo meu irmão? Sim. Deus responderia: sim, você é responsável pelo seu irmão. Porque todos nós, em alguma medida, já passamos por isso. E se você não lembra, talvez você tenha passado por isso quando você foi criança. E talvez precise fazer terapia para lembrar que você foi invisibilizado quando era criança. Eu fui quando era criança, que era o mais feinho da turma. O que significa dizer que os pobres de espírito estão aí circulando e que Jesus está esperando que a gente vá lá e olhe nos olhos dessas pessoas e fale com elas? Significa que Jesus fez isso com você e fez isso comigo, e a gente precisa fazer isso com os outros, sob pena de a gente não estar representando Jesus no mundo se a gente não faz isso. A gente está só seguindo uma religião. Os humilhados e humilhadas do sopro, eles abarrotam as filas de hospitais, eles procuram emprego, dormem embaixo de marquises ou de viadutos, eles perambulam pelo centro de São Paulo, eles estão aguardando uma palavra de encorajamento. Uma das coisas mais lindas que eu enxergo no Sermão do Monte é que, quando Jesus fala com essas pessoas de igual para igual, Jesus está dizendo assim: olha, vocês são abençoados, porque vocês têm confiança em Deus, muito mais do que um montão de fariseus que conhecem a lei de trás para frente. Muito mais do que um montão de escribas que vivem a vida transcrevendo os textos, para passar para as próximas gerações. Vocês têm fé, não desistam, marchem, continuem. Só que eu me vejo muitas vezes me encontrando com essas pessoas humilhadas, e eu não tenho coragem de olhar no rosto delas e dizer assim: toma aqui R$5, continua, não desista. Eu passo reto por elas como se estivesse passando por um criado mudo. E sabe o que, gente? Não adianta a gente esperar que a polícia militar faça isso. A polícia militar não conhece o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A polícia militar conhece uma coisa: controle. Então, se algum empresário ligar para a polícia militar para e ela vai pegar o seu cacetete e vai tirar as pessoas da calçada. Ela não vai olhar no olho daquele morador em situação de rua e vai dizer assim: você é a imagem e semelhança de Deus, por favor, vem comigo que eu vou te dar um lugar que a imagem e semelhança de Deus merece. Não vai, não é a missão dela. Entende o que eu estou dizendo? Não é a missão da polícia militar ir na Cracolândia e abraçar alguém e falar assim: ó, eu sei que você está nessa situação porque você teve uma vida horrível, fez escolhas horríveis, vem aqui, me dá a mão, eu vou te levar para uma clínica de recuperação. Não, vai chegar lá e vai mandar bala de borracha para tirar os caras de lá, porque tem empreendimento imobiliário novo lá, precisa vender. De quem é essa missão? Minha e sua, que somos a igreja de Jesus, os responsáveis por falar do verdadeiro evangelho segundo Jesus Cristo. Não dá para esperar isso do Estado. Entende o que eu estou dizendo? Por último, essas multidões de humilhados precisam ouvir que no futuro Jesus virá de uma vez por todas e vai acabar com toda essa desgraça, vai acabar com toda a corrupção, vai acabar com as drogas, vai acabar com todo tipo de exploração.
e que vai acabar o sofrimento dessas pessoas, e que justamente porque vai chegar esse dia, que Deus já preparou esse dia, elas não precisam viver assim agora, porque eu tenho certeza que vai acabar esse sofrimento. Eu não aceito o fato de que elas vivem assim agora. Isso é ser cristão. Qual é a esperança cristã? A esperança cristã não é uma esperança estática. Ah, Deus vai resolver, então eu vou viver minha vida. Isso aí não é cristão. Ah, Deus vai resolver. Ah, pastor, essa coisa aí dos meninos em situação de rua, das drogas, não tem solução. O negócio é matar todo mundo, é mais barato. Não, eu sou cristão. A esperança cristã é um movimento, é dinâmico. Porque eu creio que lá no futuro Deus vai resolver tudo. Eu vou agir aqui agora, para que o presente pareça com o futuro. Foi para isso que Deus me chamou. É por isso que Jesus foi lá falar com eles a 200 metros abaixo do nível do mar. Foi lá que Jesus foi. Jesus não foi para Jerusalém. Por que Jesus morre em Jerusalém, mas vive em Nazaré? Porque em Jerusalém todo mundo é orgulhoso. Porque em Jerusalém eles só querem saber de dinheiro. Porque ele vive em Nazaré. Porque é em Nazaré que as pessoas querem ouvi-lo, porque elas são pobres de espírito. Jerusalém ele passa, volta, passa. Por que os caras não matam ele em Nazaré? Porque em Nazaré eles são humilhados do sopro e eles confiam em Deus. Quem é que mata Jesus? São os mestres do judaísmo que matam Jesus, porque eles dizem que tem Deus. Então, meus irmãos, o meu apelo essa manhã é que a gente seja capaz de reconhecer os pobres em espírito, que a gente seja capaz de se deparar com essas pessoas e ver nelas o que Deus está fazendo, e mais do que isso, de olhar para elas e dizer assim: irmão, eu quero te ajudar a continuar a tua caminhada. E pode até ser que a gente tenha o privilégio de tirar aquela pessoa daquela condição e colocar ela numa condição onde ela pode dar conta da vida dela. Um dia eu vou ter o privilégio de trazer aqui na PC muitas das pessoas que eu conheci nessa situação deplorável e que tiveram uma mão amiga e que colocaram elas na situação de poder começar uma vida com recursos básicos e hoje terminaram uma faculdade e hoje sabem falar português e hoje têm filhos e hoje dão conta da vida e não precisam mais ficar debaixo da ponte. Porque isso é justiça social na Bíblia Sagrada. Justiça social tem pessoas que foram criadas de uma maneira que foi impedido que elas tivessem o mínimo para dar conta da vida delas, e elas ficam aqui abaixo dessa linha de dar condição da vida, inclusive aqui, aqui, elas não conseguem compreender isso, e elas adoecem mentalmente, espiritualmente, fisicamente, e elas desfalecem, elas são pobres do sopro, e elas perambulam pelas ruas. E aí chega alguém, estende a mão e fala assim: eu vou te tirar dessa situação de inferioridade e vou te trazer até a linha onde você pode dar conta da sua vida. E aí a pessoa é trazida até aqui, e daqui para frente ela recupera as capacidades dela e ela dá conta da vida. Alguém pegou na minha mão e me trouxe numa condição que eu não sabia que existia. Até então eu sabia que a vida era feita de violência e tráfico de droga. Só isso. E fome. E frio. Muito frio. Mas alguém disse: não, tem mais que isso aí. É possível você aprender a lidar com a sua ira. Qual é o meu apelo nessa manhã, meus irmãos? É que a gente seja capaz de deixar Jesus chamar a gente para essa missão. Encontrar e reconhecer os pobres de espírito. Fique de pé, vamos orar?